Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha que projeto lindo que a gente vai fazer hoje. É um porta-guardanapo de mesa feito inteiro em biscuit e ele vai decorar lindamente a mesa no dia de Natal. Fiz num tamanho que dê para utilizar aqueles guardanapos maiores e ele ficou assim. Me baseei nesse risco que eu encontrei na internet, que era um pano de prato. Peça do jeito que a gente gosta, hein? Fácil, lindo e altamente vendável. E como ele tem bastante giz pastel, é muito importante que a gente depois passe verniz fosco em spray para proteger, né, toda essa nossa pintura. Se você quiser passar aqui o semibrilho, beleza, não tem problema, mas o brilhante não, tá bom? Bora lá aprender? Aqui eu tenho uma massa vermelha que eu coloquei um pouquinho de marrom para dar uma queimada neste vermelho. E vou abrir esta massa entre as reguinhas niveladoras de 6 milímetros. Aqui eu tenho esse texturizador de floquinho, mas se você não tiver, não tem problema. Você pode texturizar com o que você tiver aí, ou deixar sem texturizar, aí é você quem sabe. Com esse círculo, que tem 13 centímetros de diâmetro, eu vou cortar. Vou tirar aqui numa altura de 8 centímetros. E agora eu vou colocar isso aqui para secar em cima de uma espuma, lembrando de virar sempre para que ela seque por igual, para que ela não envergue. Vou fazer outro igualzinho a esse e só vou montar o porta-guardanapo depois que isso aqui estiver durinho. Para base, eu também vou abrir a massa vermelha entre as reguinhas niveladoras de 6 milímetros e vou cortar um retângulo de 11 por 5. O que eu quero é que esse retângulo fique menor que esta parte do porta-guardanapo. E vou deixar isso aqui secando até que ele fique bem durinho para eu poder montar. Agora que isso aqui já tá mais ou menos sequinho, eu vou continuar o passo. O ideal seria eu esperar isso aqui endurecer bastante, mas como eu tô gravando, eu vou continuar o passo. Vou pegar um pouquinho dessa tinta dourada, Metal Colors, e com o auxílio de um cotonete, eu vou sujar só os floquinhos de neve com essa tinta dourada. Vou pegar esse pedacinho de arame e vou colocar aqui para ele dar um suporte para essa cabecinha que eu vou montar. Vejo se tá mais ou menos no meio. Vejo se não saiu aqui, se tá perfeitinho, e ponho ele aí. Aqui eu tenho 25 gramas de massa, que eu vou utilizar para fazer o rostinho do Papai Noel. Eu quero esse rostinho na espessura disto aqui. Vou fazer uma bolinha. Vou deixar essa bolinha bem lisinha. Vou fazer um ovalzinho, um croquetinho, de mais ou menos 5 centímetros, e vou achatar. Vai ficar assim, mais ou menos, ó. Ainda está mais grosso que isso aqui. Bem no meio, eu vou fazer a linha do olhinho. Assim, aqui na testa, eu tô abaixando um pouquinho. E aqui no meio, eu vou também fazer uma marcação. E vou suspender uma bochechinha. Deixar bem redondinha aqui, ó. Tô levando a massa pra cima. Assim, ó. Sem medo. Dou uma olhadinha assim, pra ver se os dois estão no mesmo nível. Deixo bem redondinho. E
Agora, se a gente comparar essa parte que é mais fina da canaleta, a gente vai ver que tá mais ou menos na mesma espessura do porta-guardanapo. É isso que eu quero, tá? E vou posicionar isso aqui. Vou passar cola. Vou apertar bem, ó. Tô segurando e apertando bem, de tal forma que o rostinho tá até fazendo a curvatura. Lá por trás, vai ficar mais fácil de ver, ó. E esse excesso de cola, eu já vou tirar com água. Aqui eu tenho 0,3 gramas, que serão as orelhas. Uma bolinha. Um croquetinho. E vou posicionar aqui na altura dos olhinhos. Entre as bochechinhas e os olhinhos. E com o boleador, eu vou afundar aqui, ó. Antes de colocar a barba, eu já vou passar o blush. Como ele tá com a bochechinha bem proeminente, eu passo o blush bem aqui em cima. E eu ainda, ó, com o meu indicador, eu ainda vou subir mais essa bochechinha. Vou mostrar, ó. Pra barba, eu vou utilizar 22 gramas de massa. Sovo, faço uma bolinha. Dessa bolinha, vou fazer um rolinho, tal forma que ele fique maior do que a distância de uma orelha a outra, ó. Eu vou achatar e vou dar um formato de semicírculo. Vai ficar quase como um barquinho. Vou ver se elas estão chegando até a orelhinha. E agora, eu vou passar cola e vou colar. Vou começar colocando numa orelhinha aqui, ó. E na outra orelhinha aqui. E agora, eu vou posicionar. Ficou assim. Pro bigode, eu vou utilizar 1,8 gramas de massa. Uma bolinha. Da bolinha, eu vou fazer um rolinho. Com as extremidades um pouquinho mais fina. Vou pegar um boleadorzinho e vou fazer aqui no meio um movimento de vai e vem, vai e vem. Aqui na beiradinha, um movimentinho de vai e vem, vai e vem. E do lado de cá, um movimento de vai e vem, vai e vem. E agora, eu vou trazer isso aqui pra lá, ó, pra ficar assim. Com esse polegar, eu tô empurrando essa massinha pra subir. Vou dar uma achatadinha. Arredondar, tirar as marquinhas. E vou colar este bigode aqui, ó, em cima da barba. Ele não vai ter boquinha, ele não vai ter nada, ó. Vou colar assim. E com um boleadorzinho aqui, ó, eu vou dar uma baixada aqui, que é exatamente onde vai entrar o nariz. Pro nariz, eu vou utilizar 0,8 gramas de massa. Vou fazer uma coxinha, vou pôr cola nesta coxinha, na pontinha e um pouquinho aqui, para que esse nariz possa grudar lá no bigode e na barba, que tem um degrau aqui. Ó, vou posicionar aqui e assim. Pro olhinho do Papai Noel, eu vou utilizar este olhinho referência IUP 047R, tamanho PP, lá da IUP Biscuit. E vou utilizar esse azulzinho. Quero um olhinho muito grande e vou colocar esse olhinho bem grudadinho à bochecha. E agora eu vou afundar. Com 1,2 gramas de massa, eu vou fazer um fiozinho de cabelo na testa dele. Então, fiz uma coxinha, da coxinha
Eu vou alongar essa pontinha e vou dar uma tremidinha aqui, ó. E vou colocar aqui. Eu não coloquei cola nem nada, porque a massa tá bem fresquinha, mas se for necessário, você coloca. E com meio grama cada, eu vou fazer a sobrancelha. Vou deixar as duas do mesmo tamanho. Com uma estequinha gravata ou uma estequinha de ponta, eu vou fazer 2 cortinhos aqui. Vou apertar pra ficar assim. Vou colocar essa sobrancelha aqui. Aqui, você vê como você quer essa sobrancelha. Se você quer ela mais em cima do olhinho, se você quer ela mais pra cima. Eu gosto de colocar a sobrancelha bem em cima do olhinho, que aí ele fica parecendo um velhinho bem bondoso. Então, vou passar um pouquinho de cola. Vocês repararam que aqui eu tô passando muita cola e pouca água? Porque como isso aqui vai ser bastante manuseado, eu não posso correr o risco das partes se soltarem. Então, eu prefiro passar bastante cola e ter certeza que isso aqui vai ficar bem firme. Mas, essa cola não pode aparecer. Então, se extravasar, eu imediatamente já venho e já limpo. Olha que lindo! Olha que gracinha. Pro gorro, eu vou pegar 20 gramas de massa. Sovo bem, faço uma bolinha. Da bolinha, eu vou fazer uma coxinha. E vou deixar esta coxinha com 8 centímetros. Aí, eu vou vir aqui, ó, e vou afundar bastante esta primeira porção. E conforme eu tô afundando essa porção, ó, eu tô trazendo ela pra baixo. Porque como isso aqui tem esta parte de trás, eu não quero que essa parte de trás fique mal acabada. Então, a hora que eu colocar o chapéu aqui, eu quero que esse chapéu fique a meio centímetro desta parte, para a hora que eu vier com a parte branca, eu poder esconder, inclusive, esse arame que tá querendo aparecer. Então, eu vou vir com a parte branca, vou passar aqui, ó, e aí vai ficar tudo bem acabadinho. Por isso que eu estiquei bastante esse chapéuzinho pra cá. Vou colocar cola. Vou posicionar começando lá de trás de novo, pra ter certeza que vai ficar na posição que eu quero aqui atrás. Assim, ó. E agora, eu vou trazer isso aqui pra frente. E esse gorrinho vai ficar assim. Com a massa branca e agora sem medida, eu vou fazer um rolinho que dê em toda a volta do gorro e dê aquele acabamento que eu quero lá atrás. Tô deixando um rolinho razoavelmente grosso. Vou achatar. Vou fazer uns movimentos aqui assim, ó. Começar aqui. Não preciso me preocupar em dar a volta nele todo. Vou passar pelo cabelinho, tomando cuidado de deixar sobrar um pouco de vermelho aqui, e vou dar a volta. E esta parte eu vou colar com água. Vou passar mais água. E vou cortar aqui. E ele ficou assim. Olha que gracinha! E para dar um charminho a mais, um colorido a mais, eu vou fazer um pinguinzinho para acompanhar essa peça. Então, para a cabeça, eu vou utilizar 4,5 gramas de massa e vou simplesmente fazer um ovinho.
e vou achatar. 3 centímetros. E com 2 gramas de massa, eu vou fazer um triângulo que vai ser o corpinho desse pinguinzinho. Fiz uma coxinha, vou aqui achatar essa base e vou achatar esse corpinho assim, ó. Só isso. Agora eu vou abrir uma massa razoavelmente fina, não muito fina para ela não ficar transparente na massa preta, mas também não quero ela muito grossona. Então, vou abrir aqui mais ou menos 2 milímetros. Ó, mais ou menos uns 2 milímetros. E com o segundo desse conjuntinho da Blue Star, o oval segundo e o oval terceiro, eu vou cortar. Esse menorzinho, eu vou colocar aqui na carinha do pinguim. E vou aqui na ponta, só na bordinha, dar uma afinadinha, ó, assim. Esse maior, eu vou colocar aqui no corpinho. Também vou passar água. Este, eu vou colocar em pezinho, assim, ó. E aqui eu vou tirar, rasgar assim, ó. Pra não dar volume. Vou unir isso aqui. Vou pôr um araminho. Ficou assim. Não vou limpar aqui, porque agora eu vou colocar um cachecol, então isso não vai aparecer. Em verde, eu vou colocar um cachecolzinho nesse pinguim. Então, eu vou fazer uma bolinha, da bolinha eu vou fazer um rolinho, vou achatar esse rolinho. E vou dar toda a volta aqui, ó. Vou puxar. Vou fazer uns afundadinhos aqui, que é onde vai parar o giz pastel. E nessa junção, eu vou fazer uma parte que cai desse cachecol. Dar uma afinada aqui. E passar um pouquinho de cola. E colocar aqui, ó. Aqui nessa junção, assim, em pé. E agora eu dobro. Com esse laranja, eu vou pegar mais ou menos 0,3, 0,4 gramas de massa. Vou fazer uma bolinha. E da bolinha, eu vou fazer um triângulo. E vou posicionar isso aqui, ó. Olha que bonitinho! Olha que bonitinho. Eu quero realmente esse biquinho deitado. Eu não quero ele em pé. Como eu tô tirando essa inspiração de um desenho de country, então eu tô tentando ser fiel à imagem. Com um pouquinho de preto, eu vou fazer 3 cabelinhos para pôr na cabeça desse pinguim. Olha que doce! Olha que doce! E com o pincelzinho modelador, eu vou esconder isso aqui, ó. Vou passar uma aguinha para ter certeza de colar bem. Isso vai ficar assim. Para terminar, então, eu vou colar esse pinguinzinho aqui. No projetinho original, de onde eu tô tirando esse desenho, ele é colocado aqui, ó, nessa posição. Você pode colocar aqui, como você pode, de repente, colocá-lo aqui. Olha como ficaria lindo esse projeto com ele aqui também. Mas, como eu tô obedecendo ao projeto original, eu vou pôr aqui. Então, eu preciso cortar esse pinguinzinho para ele se adaptar
a isso aqui. Vou, para isso, pegar um cortadorzinho circular e vou cortar aqui, ó. Só marquei e agora com a tesoura ficará mais fácil de cortar. Se você quiser deixar o pinguinzinho secando um pouquinho antes de cortar, você pode também. Eu vou cortar agora para já colar. Ó, tô esbarrando aqui no araminho. Naquele arame que a gente colocou. E já vou aproveitar esse próprio arame para encaixar ali. Já tinha feito furinho aqui quando eu experimentei para ver se estava bom. E agora, eu vou encaixar esse pinguinzinho aqui. Vou virar. E aqui atrás, para não ter perigo desse arame aparecer, porque aqui eu consegui cobrir com essa parte branca. Aqui não tem a parte branca. Então, eu com o pincel modelador, tô chegando essa massinha bem aqui embaixo. Olha que gracinha. Vou deixar agora isso aqui dar uma secadinha e depois eu vou passar o giz pastel e colocar um óculinho nele. Para fazer o óculos, eu peguei aqui um pouquinho de arame, daqueles arames de alumínio. Vou medir mais ou menos, ó, peguei aqui uns 13 centímetros, mais ou menos. Mais ou menos na metade, eu vou fazer assim, levando os dois lá para baixo. Ou para cima, né? Dependendo de como a gente tá vendo isso. Vou agora colocar isso aqui e vou girar, passando a perninha pela frente. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou por aqui, assim. Vou girar, passando a perninha pela frente. Vou cortar aqui, ó, esses dois pedacinhos. E vou experimentar aqui no Papai Noel para ver como é que ele tá. Se tá bom. Ficou ótimo, excelente. Vou cortar mais um pouquinho, que tá muito grande. Vou passar cola. E vou enfiar isso aqui lá no nariz do Papai Noel. Pego ele de pé e enfio aqui, ó. Olha que bonitinho. Olha que projeto lindo. Lindo, lindo, lindo. E agora falta só enfeitar. E para enfeitar, a gente vai colocar o que a gente quiser. Eu vou fazer a azedinha. Então, a folhinha da azedinha, ela é bem característica. Como eu não tenho um cortador desse tamanho de azedinha, eu vou ter que fazer à mão. Então, ó, fiz uma folhinha qualquer. E com um boleadorzinho assim, ó, eu vou fazer aquelas entradinhas dela aqui, ó. Vou deixar aqui fininho, vou por aqui, vou apertar de novo, assim. E vou cortar aqui no meio. E eu já fiz mais algumas folhinhas aqui, vou juntar essas três, vou passar um pouquinho de cola. Vou pôr aqui na barba dele.
E vou colocar essas frutinhas aqui. Não vou me preocupar em limpar a cola, porque depois eu vou encher elas de cola quando elas estiverem mais sequinhas, para que elas fiquem brilhando como se elas tivessem recebido uma calda. Aqui eu já deixo sempre pronto um monte de enfeitinho que eu tiro desse molde aqui, ó, que é os acessórios natalinos de código 620 lá da Simone Moldes. Tem coraçãozinho, tem floquinhos, tem folhinhas, passarinho, estrelinhas. E eu já deixo pronto, porque daí é só eu escolher o que eu quero fazer. Eu vou colocar essa estrelinha aqui, nessa ponta. E aí, eu dou uma olhadinha e vejo se falta mais alguma coisinha, se eu acho que já tá bom. Olha que projeto mais lindo! Tá ele secando aqui, ó. Eu vou apoiar pra ele não secar torto. Bem aqui na região do pinguim. Vou fazer aqui o olhinho do pinguim. E agora, eu vou fazer a luz seca, mas bem pouco, porque aqui, como eu já trabalhei com muito dourado, então eu não vou querer muita luz, não. Para montar essas pecinhas, eu poderia colocar aqui, ó, uns araminhos para enfiar aqui assim na peça. Mas como ela tá bem retinha, o contato tá muito bom, eu não vou colocar os araminhos. Mas eu gosto de juntar com cola branca. Então, para ficar mais firme, já que eles estão secos, eu vou fazer aqui uma cobrinha bem fininha. Vou passar cola aqui e colocar essa cobrinha. Eu já vou tirar esse excesso daqui e vou tirar esse excesso daqui. E vou colar essa cobrinha aqui, ó. Passa cola novamente. Vou pôr aqui no chão e vou encostar assim, ó, deixando aqui, ó, a mesma quantidade nos dois lados e apertar. Vou fazer a mesma coisa para este outro lado. Pronto. E tá aqui o nosso porta-guardanapo terminado, todo bonitinho, todo certinho, pronto para receber os guardanapos. Ele tá num tamanho bom para receber aqueles guardanapos maiores. Olha que graça, olha o enfeite que é na mesa. Lembrando, gente, que como eu passei giz pastel, tinta, tinta dourada e etc., é muito importante a camada de verniz em spray para proteger. O verniz vai tirar esse brilho? Não, o verniz não tira esse brilho, a não ser que você dê 2, 3, 4 demãos, aí vai tirar. Se o brilho sair, depois é só você passar por cima do verniz mesmo, porque essa tinta é bem resistente, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de dar a sua curtidinha, não esqueça de deixar o comentário e compartilhar. Até a próxima, gente. Tchau, pessoal. Tchau.